Vamos abrir as nossas Bíblias no último versículo do Antigo Testamento. O último versículo do Antigo Testamento. Malaquias 4:6. É fácil achar. Você vai até Mateus e dobra à esquerda. Está escrito: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora abramos a Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, no versículo 17. Está escrito: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E por último, Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos orar. Senhor, nesses poucos minutos que temos, ajuda-nos a entender, a compreender de verdade a tua vontade para as nossas vidas como pais, como mães que são lembradas neste dia, e principalmente como filhos que todos somos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que sem harmonia na nossa família, sem conversão dos nossos corações aos nossos pais e aos nossos filhos, não teremos a nossa terra sarada, não teremos a cura na nossa família. Ajuda-me a falar dessas coisas com a autoridade e poder do Espírito Santo, de tal forma, Senhor, que não eu, mas a tua palavra possa provocar as mudanças necessárias. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos humildemente. Amém. Terça-feira falava sobre esses textos com os jovens. O Antigo Testamento, ele termina com essa sentença: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 400 anos se passaram, e chega o Novo Testamento, depois do período conhecido como o silêncio de Deus. E vem João Batista, pregando a mesma mensagem, dizendo que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à obediência. Uma necessidade tremenda para as nossas igrejas, para as nossas famílias, para a nossa prática diária. Dia das Mães, e eu quero parabenizar todas as mães que são mães do útero, que gestaram seus filhos no útero, todas as mães que gestaram seus filhos no coração. Temos também essa espécie de mãe. Todas as avós que criaram seus filhos e criam seus netos, todas as tias que criam seus sobrinhos com um amor de mãe, todos os pães que são os pais que são mães, todos aqueles que são lembrados pelo sentimento de maternidade nesse dia. Esse dia foi criado há 84 anos atrás pelo presidente Getúlio Vargas. O segundo domingo de maio foi instituído como o dia que se lembraria das mães. E apesar do apelo comercial dessas datas, nós temos que resgatar nelas o que é bom. O que é bom nessa data? É lembrar daquela que
é maior que todas as palavras que nós possamos conceituar. Mãe. Um conceito bonito, um conceito que eu gosto do que é ser mãe é ter o coração fora do corpo. Ser mãe é ter o coração fora do corpo. Ser mãe é ser capaz de doar a própria vida. Ser mãe é nunca abandonar. Interessante que lá no Antigo Testamento, para usar um superlativo do amor, Deus vai falar que ainda que a mãe se esqueça do seu filho, ainda que possa ocorrer isso, aí Deus vai dizer, eu não me esquecerei de ti. Foi buscar o amor em caps lock, que é o amor de mãe. O maior amor que pode existir. Ser mãe é ser eterna. Falar sobre mãe não é difícil. É até fácil, porque nós crescemos ouvindo falar do valor que tem uma mãe. Eu não me esqueço, e tem pouco tempo, então, uns versos que eu aprendi quando eu estava ainda na infância, tem pouco tempo. Que dizia assim, quem é que ri quando rimos e chora quando choramos? É um ente mais querido que todos nós amamos. Mãe são 3 letras apenas, cheios de carinho e amor. E aí, o poeta discorre. Mas, e ser filho? Ser filho é o quê? O poeta Mário Persona, ele diz que ser filho é reconhecer que alguém tornou a sua vida possível e se sacrificou para que você seja quem você é. Ser filho é lembrar que alguém se alegrou com suas vitórias e chorou com você em suas derrotas. Ser filho é entender que é aquela que tantas vezes lhe perdoou, um dia poderá precisar do seu perdão. Ser filho é ser mãe às avessas. E um dia cuidar de quem cuidou, alimentar quem alimentou e amparar quem amparou. Ser filho é sentir falta daquela que um dia foi mãe e tantas vezes sentiu falta daquele que era filho. Eu gosto desse pensamento porque ele traduz essa relação eterna entre ser filho e mãe. Porque tudo começa na família, a família é a base de tudo. É na família que tudo começa, na família que tudo termina. E nenhum personagem da família reflete tanta segurança, tanto equilíbrio, tanto amor como a figura materna. Há um tempo atrás, eu fui algumas vezes ao presídio, ao Ariston Cardoso em Ilhéus. Na época tinha um diretor, o Fred, que ele tratava os presos com muita dignidade. Ele não chamava de presos, ele chamava de internos. O Fred hoje é nosso irmão. Ele não era evangélico na época, mas de tanto ouvir pregação, o Fred hoje é nosso irmão. Eu estava na praia um dia e o Fred chegou para me visitar com um rapaz que me levava lá no presídio. Aí, no final da visita, o Fred falou, eu posso fazer uma oração aqui nesse lugar? E ele fez uma oração tão bonita que me veio um filme na cabeça, daqueles dias que nós íamos lá no presídio para falar para aqueles que ele chamava de internos. O culto começava sexta-feira, 9 da manhã. E às vezes se estendia pela tarde, porque eles não tinham como ir para casa e seguravam a gente o tempo todo. E eu me lembro que num daqueles cultos, eu tive que ficar para almoçar com eles. E o que me cortou o coração, a imagem que não me sai da mente, é que quando chegava próximo ao meio-dia, que os portões eram abertos, aquelas senhoras começavam a entrar, destruídas emocionalmente, humilhadas pela revista e pela realidade.
Mas quando elas conseguiam ultrapassar o último portão, o olhar daqueles camaradas que estavam presos começavam a brilhar. E apenas uma palavra definia aquele encontro. Eles diziam assim: minha mãe, mãe. E elas entravam carregando uma sacola com refrigerante, com bolo, com alguma comida especial, e entregavam, e diziam: filho. Simplesmente filho. Eu, na minha curiosidade, sem compreender a dimensão daquele amor, perguntava ao meu amigo: o que fez aquele? Ele dizia: aquele sequestrou um empresário, aquele foi preso por tráfico de drogas, aquele matou alguém. Mas naquele momento tudo estava zerado na relação daqueles dois, mãe e simplesmente filho. Queridos, a gente vive numa terra ferida, numa terra que sofre, numa terra que geme, por conta das incoerências desse relacionamento que muitas vezes está morto. Vivemos num mundo onde o mal aparentemente ganha do bem, onde a morte aparentemente ganha da vida, onde pais e filhos não se entendem, onde o silêncio tem ditado a maneira de se relacionar dentro das casas, onde as igrejas, os governos e as escolas agonizam pela ineficácia de suas ações. Basta ver os noticiários, basta ver a realidade da sua rua, basta ouvir mais atentamente os casos que chegam até você. Nosso país possui a quarta maior população carcerária do mundo. São 9 tipos de crimes apenas, que enjaulam mais de 600 mil brasileiros. Apenas 9 tipos de crimes. Qual é a gestão que estamos fazendo da nossa responsabilidade com os nossos filhos? Qual é a preocupação mais séria que estamos tendo com os nossos filhos? Religião não resolve. Educação, pura educação, pode projetá-los para uma vida social mais adequada, mas não resolve o problema maior, que é o problema da sua alma, o problema do seu coração, a sua sede de Deus. Qual é a qualidade do tempo que nós temos dado para os nossos filhos? Falo isso para vocês e falo isso também para mim. Prego para mim. Um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele identificou que um dos maiores problemas, ou seja, uma das maiores causas do abandono dessa geração que vive grudada nos aparelhos eletrônicos, é a falta de diálogo com seus pais. Às vezes até dialogam, mas não se relacionam. Semana passada, quando houve um apagão do WhatsApp, uma tarde e uma noite sem WhatsApp. Na manhã seguinte eu perguntei a um dos meus filhos: vem cá, como é que você está aguentando? O mundo não está pior, não, sem WhatsApp? Você não está pensando assim que a vida não vale a pena? Me fala, se queixa aí para mim. Aí ele falou: não, já inventaram outra coisa. Se não tiver WhatsApp, eu me comunico com outra coisa. E descobriram, gente, que a palavra que mais aparece nas conversas do WhatsApp, sabe qual é? KKK. Ou RS.
A ponto de alguém perguntar a outra pessoa que estava do teu lado, do outro lado do WhatsApp, perguntar assim, de onde você é? A pessoa escreveu RS, que é Rio Grande do Sul. Aí a pessoa respondeu KKK. Uma geração que se comunica pelo Zap, pelo Face, mas não consegue mais olhar nos olhos, não consegue mais se tocar. Uma geração que constrói edifícios altos, mas tem cada vez mais os pontos de vista reduzidos. Uma geração que constrói computadores velozes, mas não se toca. Que possui cada vez mais diplomas, mas demonstra cada vez menos sabedoria. Uma geração que se arruma tempo para visitar clientes, mas não para visitar os pais. Se arruma tempo para se conversar com um estranho sobre tudo, mas não para conversar com os filhos sobre o que é importante, sobre o que se passa em seus corações. Precisamos ter os nossos corações convertidos aos corações dos nossos filhos. É imperioso, é necessário, é urgente. E aí, como fiz na terça-feira, eu quero rapidamente fazer uma analogia, rapidamente, do propósito de Deus, comparando com uma casa. Uma casa, ela tem portas, não é verdade? O que as portas fazem? Elas permitem que nós possamos sair e que nós possamos entrar. As portas da casa são os pais. E principalmente as mães que mais ficam na casa. É pelas portas que as coisas entram e que as coisas saem. Você tem sido uma boa porta? Você sabe o que tem entrado na casa de vocês? Por todas as portas, mesmo pelas virtuais. Você sabe, você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe os conselhos que eles estão recebendo? Por não se importar com isso, o grande rei, o maior rei de Israel, teve os seus filhos destruídos, por conta de um conselho, de algo que entrou na sua casa. Às vezes os inimigos já estão dentro e nós não percebemos, porque nós deixamos entrar. Pai e mãe precisam saber o que entra na sua casa. Existem mães que são excessivamente dominadoras, não é verdade? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Excessivamente severas. Se esquecem que os filhos precisam de cuidados. Se esquecem que eles precisam de segurança. Se esquecem que isso não pode ser gerado pelo medo. Seu filho não precisa ter medo de você. Quando a minha mãe, Iana, está ali, que foi muito amiga da minha mãe, vizinha querida, quando ela não era crente, quando ela não era evangélica, ela xingava muito. O que vinha na cabeça ela falava. Fruto da ignorância. Creio que ela se arrependeu de cada palavra que ela disse. Porque ela sofreu cada palavra que pronunciou. Sabe que eu imaginava que ela não gostava de mim? Eu pensava assim, ela não gosta de mim. Me xingando desse jeito, ela não gosta de mim. Ela deve gostar mais do meu irmão. Acho que não sou só eu que vivo essa crise, né? E um dia, Deus me deu a oportunidade de cuidar dela.
E ela estava toda preparada para fazer um cateterismo. E quando a maca passava com ela deitada no corredor do hospital, lá no Rio de Janeiro, eu tinha apenas 19 anos, o médico brincou com ela e falou: quem é aquele ali? Eu estava lá do lado, cabeludo, magrinho, com a mochila nas costas e cheio de amor. Mas achava que ela não gostava de mim. Ela olhou para mim, levantou a cabeça e disse assim: aquele é o meu maior tesouro. Me curou. Me curou. Fiquei tão feliz, mas tão feliz, que depois que nós recebemos o resultado do cateterismo e que não precisaríamos fazer a cirurgia naquele momento, mas num outro momento, anos depois, e ela dizia assim: eu não vou fazer essa cirurgia agora, eu não vou fazer essa cirurgia agora. Eu dizia: mãe, vai fazer sim, cateterismo é uma sala de espera, você não tem fé, eu não vou fazer. E depois o médico falou: olha, daqui a 3 anos ela faz a cirurgia, não precisa realmente fazer agora. O que a senhora quer? Ela disse assim: eu queria conhecer Copacabana. Ela morou o tempo todo em Nova Iguaçu. A gente aqui, no interior da Bahia, vê mais Copacabana do que quem mora em Nova Iguaçu. Aí eu falei: a senhora vai conhecer Copacabana. Passeamos de mãos dadas em Copacabana, a véia feliz. Fomos ao Pão de Açúcar, comemos maçã do amor. Coisa que ela nunca imaginava que fosse acontecer. Deus a curou. E me curou. Quando ela veio a falecer, a gente conversava muito sobre a morte dela. E ela dizia assim: olha, quando eu morrer, fala com o pastor Hélio para botar o meu corpo ali no Colégio Batista, para que as minhas vizinhas possam me ver. Não era isso, Ana? E quando ela morreu, eu teimosamente coloquei o corpo na subida do hospital. E quando eu cheguei, as vizinhas estavam enfurecidas e me disseram: não foi isso que você prometeu. Aí eu fui conversar com o pastor Hélio e falei: pastor, ela queria que o corpo ficasse no Colégio Batista. Minha mãe era muito organizada. Ela morreu em 20 de dezembro, quando não havia aula, para não atrapalhar. Ela pode ficar lá no saguão do Colégio Batista? O pastor falou: não. Ela vai ficar na igreja. Eu falei: mas ela não é membro daqui da igreja. Aí ele falou: mas ela é sua mãe. Foi um terrão. Lembre-se que nossos filhos se tornarão para nós, segundo a maneira que forem criados, uma punição ou uma recompensa. Queridos, meus jovens, há um pensador que diz que as dívidas que nós temos com os nossos pais, nós pagaremos aos nossos filhos. Amem incondicionalmente os seus pais. Existem aqueles pais que são super protetores, mães super protetoras. No outro extremo, não temos nenhum aqui na igreja. Os filhos são filhos do rei. Sempre estão certos em toda e qualquer situação, mesmo que estejam errados. A professora da escola sempre está errada, a diretora sempre está errada, a professora da EBD está errada, o pastor está errado, a igreja está errada, o filho sempre está certo. Uma criança assim vai se tornar excessivamente dependente dos outros. Vai precisar da atenção dos outros, da aprovação. Ela nunca vai ser uma criança segura, sempre foi super protegida. Queridas, segundo Gibran, é um pensador árabe, nós não criamos filhos para nós mesmos, nós criamos os nossos filhos para o mundo. A Bíblia diz,
Salmo 127, que os nossos filhos serão lançados como flechas. E eles acertarão o alvo, quando forem bem preparados. Pais e mães permissivos, indulgentes, liberais, não passe a mão na cabeça dos seus filhos, porque quando ele estiver errado, a vida não passará. Pais e mães indiferentes, pais e mães que não se importam. As pesquisas dizem que as crianças que são acompanhadas dentro de casa são mais sociáveis, são mais seguras e são bem-sucedidas. A segunda parte, não são muitas, eu acho que 10 minutos eu termino no máximo. São as janelas, eu falei da porta, as janelas de uma casa. A janela permite que nós possamos ver o que acontece lá fora. E também permite que nós sejamos vistos pelas pessoas que passam lá fora. Às vezes os nossos filhos estão olhando o que acontece lá fora, mas também olhando o que acontece dentro da nossa casa. O que mais os seduz? O que acontece lá fora ou o que acontece dentro da nossa casa? Se o que acontece na nossa casa pudesse ser projetado num telão, seria motivo de orgulho ou seria motivo de vergonha? Glorificaria o nome do Senhor ou o envergonharia? A tua relação com os teus pais dentro de casa engrandece o nome do Senhor? Ou não? As paredes. As paredes são os valores e os princípios estabelecidos pelos pais, ensinados aos filhos. São limites. Ninguém atravessa a parede, você caminha até onde a parede permite. Temos tido coragem de estabelecer limites? Prego para mim. A gente vive numa geração, o pessoal gosta de dormir fora de casa, né? Vai gostar de dormir na casa de amigo assim lá longe. Eu prefiro hospedá-los. Eu prefiro tê-los ali, debaixo do meu nariz. E às vezes eles ficam jogando videogame e eu desço 3 vezes na noite. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Para acompanhá-los. Como tem sido difícil estabelecer limites quando a maioria não estabelece. Às vezes chega a gente para visitar os meus filhos lá em casa, 11h30 da noite. E gente de igreja. Eu pergunto, e aí, sua mãe sabe que você está aqui? Você quer que eu leve você em casa? Eu leve não, quem leva é Valdeci, eu vou com Valdeci de segurança. E tenho feito isso muitas vezes, porque parece que essa coisa do limite perdeu o sentido. Tem que existir limite, tem que haver limite. E limite quem estabelece são os pais. E principalmente a mãe, que está dentro de casa. Querido, o último versículo que nós lemos diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Se você quer se dar bem na vida, quer viver muito, não tem outra oportunidade, não tem outra alternativa, é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. O telhado é a cobertura divina que devemos buscar. É a proteção divina que devemos buscar, que devemos ensinar, que devemos
ter de verdade. E começa com o exemplo. Os filhos devem saber que a nossa casa é protegida pelo Deus vivo. Eles devem amar essa proteção, mas eles devem ver essa proteção pelo nosso exemplo, pelo teu exemplo, mãe. Se alguém te disse que o exemplo é a melhor maneira de influenciar as pessoas, porque dizem que palavras ensinam, mas exemplos arrastam. Se alguém te disse isso, mentiu. O exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, não. O exemplo é a única maneira. É a única maneira. O piso é a raiz que une a família em laços de amor, amizade, companheirismo, cumplicidade, solidariedade. É a base. É a base. A família é o melhor lugar do mundo. É o lugar onde quem é pai para sempre. É o lugar onde quem é mãe para sempre. Onde quem é filho para sempre. São coisas simples, mas em nome de Jesus não queira aprender essas coisas de uma forma mais dura. Quando a esperança for a única alternativa, ou quando os inimigos da família invadirem seu território. Há tempo ainda. Coloque Deus na cobertura da sua casa de verdade. Não apenas em palavras, não apenas de boca, mas de verdade. Se eu pudesse resumir o que eu disse, eu diria: converta o seu coração ao coração do seu filho, dos seus filhos, para que vocês não sejam feridos pela maldição. Seja uma mãe sábia, uma mãe responsável, comprometida não apenas com o presente, mas com o futuro dos seus filhos. Creia que Deus não te deu filhos para a calamidade. Creia que seus filhos são bênção do Senhor, herança bendita do Senhor. Creia que quem pode dar a última palavra na vida dos seus filhos é o autor da vida, é Deus. Independente da situação, de como eles se encontram. Deixa Deus governar a tua casa, deixa Deus governar a tua vida. A missão materna sempre é sagrada, porque envolve o dom de gerar, o dom de cuidar, porque os nossos filhos, antes de pertencerem a nós, pertencem a Deus. Uma vez eu fui falar no encontro de casais, ou de jovens, uma cidade longe daqui, e quando eu cheguei, a esposa do pastor me recebeu, eu falei: como é que está o pastor? Ele não estava. Ela falou: olha, teu amigo, quando a mulher está assim, chateada com o marido, ela dá alguns títulos, né? Ela não falou o meu marido, ela falou o teu amigo. O teu amigo disse que desistiu dos filhos. Aí ela me contou. Aí eu disse: olha, ainda que ele tenha dito que desistiu, porque ele não desistiu, Deus jamais desistirá. Porque antes de serem filhos de vocês, são filhos de Deus. E só Deus sabe como essa história vai terminar. 2 anos depois, a família estava toda aqui na igreja. Estava tendo uma convenção, felizes da vida. Quem dá a última palavra na vida dos nossos filhos é Deus. Que hoje, queridos, e sempre, os filhos se lembrem dos sacrifícios que as mães fizeram e fazem. Que a sua recompensa por tanta dedicação não seja apenas um presente material, mas a obediência, amor e a gratidão. Que os filhos distantes voltem. Que Deus abençoe
a todas essas mulheres maravilhosas que participam de forma direta da perpetuação da vida, as mães. Eu quero deixar com vocês um texto de Isaías 65, de 21 a 24, que diz assim, que as mães, e aí eu contextualizo, que caminham com Deus, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque a sua posteridade será conhecida como a posteridade bendita do Senhor. E os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É o que Deus tem para você, mãe, que tem um coração convertido ao coração dos seus filhos. Filho, é o que Deus tem para você, com o coração convertido aos seus pais. Bênção e vida longa e uma terra sarada. Vamos orar? Vou fazer a bagunça que Deise fez. Chegue perto da tua mãe aí. Fica perto da tua mãe que nós vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé, perto da mãe. Uma relação que não tem fim. Uma relação que é eterna. Você não escolheu sua mãe, Deus a escolheu para você. O único parente que a gente escolhe é a mulher ou o marido, e ainda escolhe mal às vezes. Mas as coisas que Deus faz, Ele faz sabiamente, Ele faz para sempre. Fala assim para ela: você é a pessoa mais importante que Deus colocou na minha vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos por todas as mães aqui presentes e por todas aquelas que não estão, por todas aquelas que estão representadas, por aqueles que aqui estão. Senhor, nós te louvamos porque elas existem, porque elas existiram e porque elas foram escolhidas por Ti para serem nossas mães. Senhor, elas não são perfeitas, mas são nossas mães. Senhor, às vezes nós não compreendemos os nãos, os limites. Às vezes nós nem sabemos impor esses limites, mas nós te pedimos que Tu nos ensine a sermos mães e filhos, de uma forma que o Teu nome seja glorificado nessa relação. Ajuda-nos a sermos bênção na vida dos nossos filhos. Ajuda-nos a sermos bênção na vida dos nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a nos amarmos de tal forma que esse amor possa impactar o mundo, sem palavras, mas com nossas ações diárias. Obrigado, Deus, por esse momento. Que este seja um momento de restauração e de cura. E que se há alguém aqui que está chateado, que está decepcionado com a sua mãe ou com o seu filho, que possa tomar uma atitude na direção da restauração quando encontrá-la, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.